Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Saúde e Longevidade. Hoje vamos falar sobre ultrassom com o Dr. Rafael PR, radiologista aqui na cidade de Mococa. Pode rodar a vinheta. Olá, Dr. Rafael, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Olá, obrigado pelo convite. Que bom que você veio para tirar um pouquinho de dúvidas da gente, contar um pouquinho sobre a sua história, sobre a sua carreira. Hoje atendendo aqui em Mococa, né? Já começou os atendimentos? Como que tá? Já começamos sim. Estamos fazendo ultrassom, a gente está trabalhando ali na clínica Lavitar, junto com a doutora Paula Baldassin, ginecologista, né? E a gente está fazendo ultrassom de tudo lá, né? Desde parte ginecológica da mulher, como ultrassom geral, ultrassom com Doppler. E a clínica está localizada na rua Francisco Gomes, número 624, na rua de baixo do Colégio Maria Imaculada. Bem na frente ali. É, ali pertinho. E já estamos atendendo já. Mas, Rafael, me fala um pouquinho da sua história. Você já esteve aqui no nosso podcast, contou um pouco sobre você, né? Que você formou em São Paulo. Aí eu falo, você já começou a atender, mas não começou a atender agora, né? Você já tem aí uns anos de experiência na radiologia. Você já se formou há quanto tempo que você já está atendendo? Eu sou daqui de Mococa, né? Nasci aqui e fui estudar fora. Fiz minha faculdade em Santos, depois fiz a residência em radiologia na USP, em São Paulo. E terminei a residência finalzinho de 2017 para 2018. E desde então venho trabalhando, né, com radiologia. Tenho focado bastante em exames de ultrassom. Então continuei trabalhando em São Paulo, grandes hospitais lá em São Paulo, parte de radiologia geral e ultrassom. E agora voltando para Mococa, né, a cidade que eu nasci, voltando para as origens, né. E aí a gente começou a atender ali na clínica junto com a doutora Paula, na clínica Lavitar, e fazendo exame de ultrassom lá. Muito bom. Eu adoro quando eu vejo médicos que foram, né, para grandes centros, se formaram e vêm para Mococa, trazer toda essa bagagem, né, de experiência, de conhecimento que adquire nesses grandes centros, em grandes hospitais, que se vê de tudo, né? E traz todo esse conhecimento para a nossa população aqui que a gente precisa, né? De bons médicos, de bons profissionais. Eu acho que isso faz parte, né, da formação do médico, né? A gente nasce no interior, muitas vezes vai para a cidade maior, né, cidade grande, fazer faculdade, residência, especialização, e acaba tendo contato com muitos casos, muitos pacientes, né, de todos os lugares, né? Lá em São Paulo, no Hospital das Clínicas, lá onde eu fiz, né, na USP, a gente recebia paciente do país inteiro. Então, casos de alta complexidade, baixa também. Então, a gente tem uma experiência e ganha uma bagagem muito boa para poder trazer isso, né, para a nossa cidade e atender os pacientes aqui da nossa região, né? E, Rafael, hoje lá na clínica, como que vocês fazem o processo de atendimento do cliente? Quanto tempo ele demora? A gente sabe que hoje tem muitas cidades que a gente demora muito para conseguir agendar um exame, né, de ultrassom, um exame de imagem. Como que tá esse time na clínica? E depois que o paciente faz o exame, quanto tempo ele demora para receber o resultado? Olha, Mariana, isso é uma coisa muito importante, né? Que muitas vezes o paciente vai marcar um exame de ultrassom e ele precisa com uma certa rapidez, né? Tanto agendar o exame quanto receber esse resultado, né? Então, a gente priorizou de marcar o mais rápido possível. Então, hoje em dia, o paciente está marcando o exame na mesma semana. Alguns casos até no mesmo dia. Quando tem algum horário disponível, a gente consegue encaixar, fazer no mesmo dia. Se não, 2, 3 dias e não passa disso. E como sou eu mesmo que faço o exame, eu que faço o ultrassom, eu já libero o laudo para o paciente, elaboro o laudo na hora e o paciente já leva. Então, logo após a realização do exame de ultrassom, o paciente espera cerca de 5 minutos e já leva o laudo. Isso é importante porque tanto para o paciente conseguir marcar com mais agilidade, né? Quanto para o médico que está solicitando, precisa desse resultado muitas vezes para tomar uma conduta, para fechar um diagnóstico, para iniciar um tratamento, e ele já consegue ter esse resultado mais rápido, né? Sim, traz agilidade para todo o processo de tratamento, ou que seja de rotina,
do paciente, né? Exatamente, com certeza. Até porque muitos médicos, a gente tem um período, um prazo para retorno, para entregar os exames que ele solicitou, né? Para que você não perca esse retorno, enfim. Então, é muito importante essa agilidade, né? Sim, e às vezes até o paciente sente alguma alteração, ou está sentindo alguma dor, precisa desse resultado. Muitas vezes não dá para ficar esperando muito tempo para voltar com o médico, né? E até tanto a parte do bem-estar do paciente quanto a ansiedade, né? Às vezes o paciente precisa daquele resultado, né? Sim. E isso daí acho que ajuda bastante. E, Rafael, eu sei que são muitos tipos de ultrassom, mas você poderia pelo menos falar alguns para a gente saber quais são os tipos de exame que você faz lá na clínica? Sim. Lá na clínica a gente faz ultrassom praticamente tudo. Então, assim, eu vou falar os ultrassons que a gente faz são mais comuns, né? Então, a parte ginecológica, por exemplo, na mulher, a gente faz ultrassom de mamas, transvaginal, que é muito pedido, né, pelos ginecologistas, obstetras. Ultrassom geral de abdômen superior, parte de tireoide também. E além desses exames que são os mais comuns, né, a gente faz a parte relacionada ao homem também, então exames de próstata, aparelho urinário, tanto no homem quanto na mulher. A parte de exames ortopédicos, então, muitas vezes o paciente precisa de um exame de uma articulação específica, então ombro, joelho, cotovelo, pé, tornozelo, todos esses a gente faz também. A parte obstétrica, então uma paciente grávida, que eu acho que talvez o ultrassom mais conhecido, né, que o pessoal fala mais é da grávida, né? Então, desde o ultrassom no início da gestação, o ultrassom obstétrico com Doppler também, a parte dos ultrassons morfológicos, que são um pouco mais detalhados, né? Que é o morfológico de primeiro e de segundo trimestre. E ultrassons gerais, como partes moles, às vezes o paciente está com algum nódulozinho, algum carocinho em alguma região, faz ultrassom, parede abdominal. Esses são os ultrassons que a gente chama de modo B, que são os ultrassons sem Doppler. E a parte de Doppler a gente faz também, que é principalmente a parte vascular, né? Então, Doppler arterial dos membros inferiores, Doppler venoso dos membros inferiores são Doppler de varizes, parte de Doppler da aorta também para pesquisa de possíveis aneurismas, né? E no homem também eu tinha esquecido de falar, a parte de Doppler testicular, né? Também a gente faz esses exames. Então, assim, como você pode ver, o corpo inteiro, né? Tem várias opções, né? E geralmente o paciente passa em consulta com o médico, ele avalia a necessidade de pedir um ultrassom, solicita esse ultrassom da área que ele deseja que seja examinada, né? E a gente faz. Então, praticamente todos os ultrassons disponíveis a gente faz lá na clínica. E o ultrassom, ele é fundamental para o diagnóstico do paciente, né, doutor? Com certeza. Hoje em dia, o ultrassom, ele consegue, como eu falei, né, avaliar diversas partes do corpo, né? Então, ele ajuda muito o médico que está solicitando para fazer um diagnóstico, para fechar um diagnóstico. Então, por exemplo, o paciente chega com uma dor abdominal, às vezes é muito inespecífica, não consegue determinar exatamente onde dói. Junto com a história clínica do paciente e o exame físico, o médico solicita o ultrassom para a gente poder fazer o diagnóstico e ajudá-lo no tratamento, né? Exatamente. Então, desde abdômen, que é um ultrassom muito comum, o segmento ali na gestação, a gente consegue, desde o início da gestação, ver o embrião se formando, até o final, quando o bebê já tá todo formado, vendo a hora ali ideal para ele nascer, né? A parte junto com o Doppler obstétrico. Então, acho que hoje em dia o ultrassom é uma extensão do exame físico do médico que está solicitando. A gente consegue ver com muitos detalhes, inclusive, alterações das mais diversas, né? Desde coisas muito pequenininhas até alterações maiores, né? Então, é muito importante, né? E você também faz ultrassom em crianças, né? Sim. Na infância. Quais são os exames mais frequentes realizados na infância? A gente faz ultrassom desde a infância de crianças, parte de adolescência, adulto,
até o final da vida, idoso, tanto não homem tem quanto idade. mulher. Não tem, de zero até passar de 100 também, ótimo. Exatamente, faz de todo mundo. E a parte da infância, o ultrassom, ele é muito importante porque muitas vezes a criança não consegue expressar exatamente o que está acontecendo. Então, o ultrassom a gente consegue avaliar algumas coisas que só pelo exame físico e pela história, às vezes fica difícil para o médico decidir o que de fato a criança tem, o diagnóstico fechado, né? Então, assim, o mais comum que a gente faz na infância seria o ultrassom de abdômen. Esse é muitas vezes a criança está com uma dor abdominal, precisa investigar, até casos, né, comuns, né, de, por exemplo, uma apendicite, que a gente consegue ver, né, uma adenite, né, na parte do exame abdominal. Esse é o mais comum. Mas a gente faz também outros exames que são específicos da parte pediátrica, como o ultrassom de crânio, que é a transfontanela. Então, bebezinhos ali, recém-nascidos, de poucos meses, a gente consegue avaliar na parte da fontanela no crânio, a gente consegue ver o cérebro, a parte intracraniana, né, das estruturas dentro do crânio, que é um exame muito importante se tiver alguma indicação, né? Precisa, mas é muito importante. Outro Ele exame... seria para diagnosticar o quê, doutor? O transfontanela seria para alterações no cérebro da criança, que é o mais... quando tem alguma suspeita, a gente vai avaliar. Então, por exemplo, dilatações dos ventrículos cerebrais, que é a hidrocefalia, a gente consegue avaliar por isso. Cistos, que são comuns, são cistos de uma estrutura que chama plexo coroide. A gente consegue avaliar também por esse ultrassom. Se tem algum tipo de nódulo, algum tipo de sangramento. São indicações específicas, né, de determinadas crianças, como prematuros, por exemplo, que a gente pode fazer essa pesquisa e esse segmento, né? E é um ultrassom diferente que a gente não vê em adulto, por exemplo, porque não tem a fontanela, né, aquela parte abertinha da cabeça da criança, a moleira, né, que o pessoal chama, moleira. Já não está mais aberta, né? Na criança ainda está. Então, a gente consegue acessar direto o ultrassom e olhar dentro da cabeça mesmo. Essa é uma particularidade do exame em crianças, né? Em bebês. Né? Outra coisa que a gente vê também é parte dos quadris em criança. Então, na pesquisa que a gente chama de displasia, do desenvolvimento do quadril. Que bebês, por exemplo, que estavam sentados na barriga da mãe... muitas vezes o médico solicita o ultrassom para a gente acompanhar como está o desenvolvimento do quadril do bebê. Também é um ultrassom específico de criança, né? Acho que esses são dos exemplos aí que a gente pode dar. Né? Tem exames que a gente, assim, né? Nós, né? Leigos, eu pelo menos nunca tinha escutado falar, né? Sim. Uma infinidade de exames. Como que a radiologia auxilia, né, aos médicos em cada especialidade a realmente fazer o diagnóstico de várias doenças, certeza. Né? E o ultrassom, de anos para cá, ele vem cada vez sendo mais utilizado porque os aparelhos têm melhorado muito. Então, a resolução do aparelho, a facilidade de manusear o aparelho, né? Isso e o contato que a gente tem direto ali com o paciente. Muitas vezes o paciente, não só a parte pediátrica, mas o paciente mais velho, fala exatamente, o doutor está doendo aqui, ali, mostra, principalmente exames ortopédicos, né, na articulação, dói exatamente aqui. A gente avalia aquele tendão para ver o que tem ali, se tem algum tipo de rotura ou não. Então, acho que o ultrassom vem sendo muito utilizado e vai ser cada vez mais, porque é um exame rápido, fácil de fazer, né? Não é um exame muito complicado para a gente conseguir mexer no aparelho, né? E as resoluções, as evoluções tecnológicas estão muito grandes, né? E cada vez mais, né? Avançando, sim, com certeza. Né? Já que você me disse sobre os exames da infância, eu queria que você aproveitasse e me falasse um pouco vamos colocar por classe, né? Então, mulheres e homens grávidas, quais são os exames que você mais faz, né? Que são mais comuns, vamos dizer assim, das pessoas fazerem? Sim, vamos falar primeiro das mulheres? Pode ser. Assim, o mais comum das mulheres é o ultrassom transvaginal, né? Então, a parte de útero, ovários, endométrio, né? Que é a parte de dentro do útero. É muito importante avaliar isso. Então, desde mulheres que estejam com algum
sintoma, alguma queixa, mas muitas também de exames de rotina, né? Não, você entrou na ginecologista, ela nem fala oi, ela já pede o exame. E muitas vezes, assim, né? Porque tem muitas alterações que a gente vê no ultrassom que só pelo exame físico da médica ginecologista ou pela história, muitas vezes não vai conseguir chegar no diagnóstico. Então, o ultrassom mostra pra gente o que tem. Então, desde diagnóstico de mioma no útero, tamanho dos miomas, ver a parte de cisto no ovário, que também é bem comum. A parte, depois na menopausa, quando a paciente estiver mais velha, às vezes teve algum pequeno sangramento, ou está sentindo alguma coisa, vai lá e vê o tamanho do útero, o tamanho dos ovários, espessamento do endométrio. Tudo isso daí é muito importante, né? E a gente consegue ver pelo ultrassom, né? Exatamente. E tem também Você falou sobre a grávida, só fazer uma observação. Eu acho muito bacana que você atende na clínica da doutora Paula, que ela é ginecologista, né? E hoje vocês acabaram criando ali um ecossistema, vamos dizer assim, né? Na medicina, porque tem várias especialidades, mas que se encaixam muito bem. Porque a gravidinha, a mulher, enfim, né? No seu exame de rotina, ou grávida, ou que seja, no acompanhamento de um tratamento, já tem o seu atendimento, né, no exame ali dentro da clínica. Sim. Como que é a sua relação, não só com a Paula, claro que eu sei que vocês têm uma relação mais próxima, mas com outros médicos em casos de diagnósticos mais, vamos dizer assim, mais graves, ou enfim. Você só manda o laudo ou vocês têm por trás esse contato, essa troca de ideias sobre o caso do paciente? Não, com certeza. Acho que o contato do médico com o paciente e entre os médicos também, acho que é muito importante, porque vai direcionar exatamente o que precisa ser feito, né? Então, tanto ali com a Paula, como com outros médicos que solicitam os exames e vai fazer lá com a gente, se a gente vê alguma coisa que necessita de um tratamento mais rápido, alguma coisa mais urgente, a gente entra em contato, e eu acho que isso é importante para o paciente e para os médicos também. Sim, né? Essa troca, né? Exatamente. E ali, junto com a doutora Paula, facilita bastante, porque o paciente passa em consulta, né? Geralmente a mulher, né? Passa em consulta com a doutora, ela solicita alguns exames que precisa ser feito, e caso haja alguma coisa mais urgente, alguma coisa ali do lado, né? A gente tem um contato muito próximo, então consegue agilizar também o tratamento, né? E facilita também para o paciente, tá tudo ali no mesmo lugar, né? De facilitar tanto para marcar quanto para fazer o exame, o retorno também. Acho que isso é muito legal. Muito. Então, desculpa, te dei uma cortada aí pra gente fazer essa observação já na parte da ginecologia, né? Porque você tá já hoje lá atendendo na Lavitar, mas pode continuar. Você ia falar das mulheres, né? Do transvaginal, que é o mais comum. Ultrassom de mamas também. Acho que o ultrassom de mamas é super importante na pesquisa de nódulos, né? Tanto na mulher mais nova, quanto na mulher também no pós-menopausa. Com quantos anos a mulher começa a fazer a ultrassom de mama? Olha, o ultrassom, ele é um pouco diferente da mamografia. É verdade. A mamografia ali, depende, né, de cada médico que está solicitando, mas no geral, acima de 40 anos, começa a solicitar a mamografia. Se tiver algum risco maior, alguma coisa, pode fazer antes, né? Mas o ideal é que faça ali por volta de 40 anos para frente, né? E o ultrassom consegue ser um exame complementar à mamografia. Então, em mulheres mais jovens, menores que 40 anos, muitas vezes as mamas são mais densas e pode obscurecer pequenos nódulos quando realiza a mamografia. Então, o ultrassom consegue detectar esses nódulos que algumas vezes não são vistos na mamografia, né? Por essas mamas mais densas. Então, assim, o ultrassom de mamas não tem idade. Pode fazer desde criança, na verdade. Geralmente é pedido mais para frente, mas pode fazer na adolescência, na vida adulta. Mas o ultrassom tem uma indicação muito clara também, caso o paciente esteja sentindo alguma coisa. Então, às vezes, sente dores nas mamas, ou algum carocinho, ou alguma assimetria na mama. E, às vezes, esse ultrassom consegue elucidar o que tem. Se tem, não, é só parênquima mamário, tecido mamário está tudo bem. Ou não, tem algum tipo de nódulo, algum tipo de cisto, né?
Mas, no geral, junto com a mamografia, depois de 40 anos, o ideal é que vá fazendo sempre, né? E em alguns casos, acompanhando se tiver alguma alteração, ou diagnosticar alguma coisa nova, né? É porque não é um exame que o médico pede, né? No exame de rotina, a ultrassom de mama, né? Sim. A gente não vê muito, mas com certeza muitas mulheres fazem. A mamografia já é bem certo, né? O quanto ela ajuda, né? A diagnosticar, né? O tumor, o câncer de mama. Só que o ultrassom tem um papel muito importante também. Muitas vezes a gente vê alguma alteraçãozinha na mamografia e pede o ultrassom. Ou o ultrassom, em caso de mulheres mais jovens, a gente já consegue diagnosticar antes mesmo dela estar fazendo a mamografia regularmente, né? É, assim, hoje a gente vê cada vez mais novas mulheres com câncer de mama, né? Então, eu até, assim, às vezes não entendo por que só após os 40 começar com a mamografia, né? Mas... Esse da mamografia depois dos 40... tem relação com essas mamas mais densas, né? Porque assim, o padrão normal da mama da mulher, ela fica mais densa logo que ela começa a menstruar, ela vai ficando cada vez mais densa. Até por volta de 30 e poucos anos, 40 anos, ela começa uma lipossubstituição. Então, começa a transformar em gordura. Esse é o padrão normal. Então, quanto mais gordurosa a mama, quanto mais idosa, né, a paciente for, mais fácil, entre aspas, a gente achar um nódulo, alguma coisa alterada. Quanto mais densa, com mais tecido fibroglandular, que é o parênquima mamário, mais difícil. Então, o nódulo fica entre o parênquima, a gente não consegue ver na mamografia. Então, por isso que a gente, geralmente, ginecologistas, os mastologistas, pedem mais para frente, porque se fizer antes, a chance de achar alguma coisa é pequena, que não vai conseguir achar, entendeu? Nossa, isso. E, Rafael, me conta também agora sobre os homens. Os homens, um exame muito comum que a gente faz sempre, praticamente diariamente lá na clínica, é o ultrassom de próstata, né? Então, às vezes o paciente, com o passar dos anos, a próstata pode aumentar de tamanho e dar dificuldade na hora do paciente urinar. E é um exame muito pedido pelos urologistas, né? Que é a ultrassom da próstata. A gente vê a próstata por via abdominal, então vê por cima, né? Através da bexiga. E esse é um dos mais comuns que a gente faz. Faz também ultrassom de aparelho urinário, na pesquisa de pedra nos rins, né? Cálculos renais, abdômen, ultrassom de testículo também. Às vezes o paciente tem dor, incômodo na região do testículo. O ultrassom também consegue ver alterações no testículo, presença de varicocele, né, que é varizes no testículo, ou algum nódulo, alguma coisa assim. Então, acho que esses são os mais comuns que a gente faz lá. Bacana. E, Rafael, nós estamos um pouco distante ainda, né? Nós estamos aí no mês 7, já entrando no mês 8, mas não tão longe de outubro e novembro, né? Porque os dias estão passando voando. Ontem foi janeiro. Tá voando esse ano. Falo que o dia tá parecendo que tem 12 horas, né? Tá muito curto. Então, a gente já pode, sim, falar para as pessoas sobre o Outubro Rosa e o Novembro Azul, que são meses importantes. Mas, claro que a pessoa não precisa esperar chegar outubro para agendar o exame, né? A mulher e o homem esperar chegar novembro para agendar. Sim. São meses de conscientização. Como que você, no seu papel de médico radiologista, tem conscientizado as pessoas ou então levado essa informação para a população sobre a importância dos exames em dia, os exames de rotina? Esses 2 meses, né, tanto o Outubro Rosa como o Novembro Azul, eles são importantes para conscientizar, né, igual você falou. Só que nada impede de fazer antes, né? Muitos pacientes fazem em outras datas, mas esses meses estão lá e as divulgações para lembrar, falar, olha, tem que fazer, faça, que é melhor diagnosticar alguma coisa no início do que quando já tiver dado algum problema e seja mais difícil de tratar, né? Então, em relação ao Outubro Rosa, né, que a gente está falando, né, da mamografia, né, o ultrassom das mamas, acho que é muito importante porque a paciente muitas vezes está fazendo exame de rotina, não está sentindo nada e está tudo bem. E daqui a pouco ela começa a sentir alguma coisa. O ideal é que já vá e faça, não fique esperando. Esperando um ano para fazer tudo de novo. Passe em consulta, né, com o seu ginecologista, seu mastologista. Converse sobre o que está sentindo, ele vai avaliar a necessidade, né, de fazer tanto o ultrassom quanto a mamografia.
Mas é importante que faça e não espere chegar num estágio mais avançado ou fica levando meses ali, fala, não é nada, vai passar. E até que, se for um tumor, um câncer de mama, muitas vezes, pego no início, consegue fazer um tratamento e curar. Então, hoje em dia a gente tem tratamento cada vez mais avançados, né? E o ultrassom tem papel fundamental, porque a gente consegue diagnosticar o câncer de mama, ver o nódulo, ver onde ele está localizado, a distância que ele está localizado da pele, a profundidade, o local ideal, fazer, né, uma possível biópsia para confirmar que seja e já direcionar para o tratamento. Então, assim, acho que é muito importante, né? A gente tem, todo ano o pessoal bate nessa tecla de fazer os exames de rotina, porque ajuda muito a paciente. Muitas vezes vai mudar totalmente o curso da vida da paciente. Então, por causa de alguns meses que deixe de fazer ou adie, pode simplesmente curar, né? Se fizer o tratamento exato. E junto com o Novembro Azul, né? Que é a parte do câncer de próstata também. Então, passar com o urologista, fazer a avaliação. O urologista pede exames, né, de rotina, entre eles o ultrassom da próstata, né, para avaliar tamanho, né, se tem algum tipo de nódulo, alguma coisa suspeita ou não. E junto com o exame de toque, o exame do PSA, consegue direcionar também para fazer o tratamento. Às vezes os homens, né, eu me incluo, né, vai deixando, né. Tem uma resistência, né. E só vai quando realmente precisa, né. E algumas vezes isso pode ser um pouco mais tarde, né? Poderia já fazer um tratamento, já fazer o diagnóstico e muitas vezes curar. Porque é um tabu, né? Uma resistência de muitos homens, a gente vê isso, né? Muitas piadinhas, enfim, né? Mas assim, da mesma forma que são exames desconfortáveis para o homem, também é desconfortável para a mulher, né? Certeza. E assim, mas são necessários, né? Como diz aquele ditado, o adulto faz o que tem que ser feito, né? Exatamente. Não o que gosta. Então, é preciso fazer e cuidar, não tem jeito, né? Uma vez no ano que é o indicado? Geralmente uma vez por ano, né, que faz os exames de rotina. Né, da mulher, do homem também. E caso entre um exame de rotina e outro sinta alguma coisa, aí procura o médico, né, para ver se precisa fazer de novo, né? Exato. E Rafael, vamos supor, o paciente, ele tá com dor abdominal. Ele não quer ir no médico, ele quer ir direto lá agendar uma ultrassom abdominal. Pode o paciente agendar um exame sem pedido médico? No geral, o paciente passa no médico e ele solicita o exame. Porque assim, o ultrassom é um exame realizado por médico, que sou eu, né, que faço o exame. Só que ele é um exame complementar, ele é um exame complementar no diagnóstico. Então, muitas vezes, o paciente está sentindo uma dor abdominal, por exemplo, se ele vai só fazer o ultrassom, ele deveria passar no médico antes, porque o médico vai contar toda junto com a história clínica, o exame físico, ele vai direcionar para ver se realmente o ultrassom é a melhor pedida nesse caso. Por exemplo, se o paciente tiver uma dor abdominal, só que ele está sem evacuar há muito tempo, está com o abdômen muito distendido, talvez o ultrassom não seja a melhor opção. Um raio-x veria melhor as alças intestinais dilatadas, talvez uma tomografia, mas o ultrassom não seria a melhor opção nesse caso. Então, um caso diferente, o paciente está com dor na parte direita do abdômen, na parte superior direita, piora depois que ele se alimenta, uma comida mais gordurosa, ele sente mais dor, está tendo essas cólicas de repetição. O médico vai avaliar isso, vai falar, olha, eu estou suspeitando que seja pedra na vesícula. Aí o ultrassom é o exame indicado. Então, o ideal é que o paciente passe primeiro no médico, dependendo da especialidade, né? Nesse caso, por exemplo, seria um médico do aparelho digestivo, um médico cirurgião, que poderia avaliar, ou o próprio clínico geral, né? E ele direcionar, falar, olha, esse caso precisa de um ultrassom ou não, esse caso não vai se beneficiar de um ultrassom, vai se beneficiar de um raio-x, por exemplo, de uma tomografia, ou em alguns casos nem exame de imagem, fala, não, apenas com exames laboratoriais, exame de sangue, a gente já consegue. Então, a medicina não existe sim nem não, ela é mais subjetiva, então depende de cada caso. Então, em alguns casos, o ultrassom beneficiaria, outros casos não. Então, a gente lá na clínica, a gente precisa que o paciente traga o pedido médico. Então, ele tem que passar numa avaliação com algum outro médico,
traz o pedido para a gente e a gente faz o ultrassom. Legal, porque como você disse, um exame complementar. Sim. E antes você comentou sobre a importância, né, da ultrassom, mas a importância dos exames em geral, né? Porque acho que a maioria dos médicos, para fazer um diagnóstico de qualquer doença, necessita de exames para poder avaliar o que está acontecendo de fato com o paciente. E né? hoje em Tirando dia... a gripe, né? Não, sim. E hoje em dia os exames ficaram cada vez mais acessíveis e mais fáceis de serem feitos. A gente pegar e conversar isso há 50 anos atrás, muitas vezes os médicos não tinham esse arsenal disponível, né? Então, o médico fazia o exame e fazia uma boa história clínica, um bom exame físico, e muitas vezes não conseguia, ou na época nem tinha, né, para fazer o ultrassom. E não só ultrassom, né, como tomografia, ressonância, etc. Então, o médico tinha que tomar a conduta dele e fazer o tratamento que ele achasse adequado com base só na história e no exame físico. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o ultrassom é muito acessível. Então, o paciente... ele consegue fazer o exame com mais facilidade. Então, hoje em dia, a gente tem opções para poder fazer. Então, o médico que está solicitando usa disso também. Então, a gente tem que usar tudo que a gente tem a nosso favor, né? Então, se a gente puder tirar a dúvida, porque em alguns casos, que nem esse que eu contei da vesícula, a história clínica, o exame físico, é tudo muito característico. E os diagnósticos diferenciais vão sendo reduzidos, até sobrar isso. Provavelmente é uma pedra na vesícula. Só que a gente faz ultrassom e vê efetivamente, olha, tem várias pedras, o tamanho delas é de tanto a tanto, está associado a uma inflamação da parede da vesícula, a vesícula está distendida. Então, tudo isso são informações que a gente dá para o médico que vai mudar a conduta. Então, o médico olha e fala assim, olha, com certeza a dor do paciente é por uma inflamação na vesícula por pedra, por exemplo, né? Existem diversos diagnósticos que a gente consegue fazer. Então, isso daí direciona para uma cirurgia, né? Uma eventual retirada da vesícula. E isso, eu estou dando um exemplo. Agora, você imagina isso em todas as áreas. Transvaginal, parte obstétrica, parte articular. O paciente conseguir falar, eu estou com uma dor no ombro. Ele vai lá, a gente faz um ultrassom do ombro, o ortopedista pede esse ultrassom, a gente faz e diagnostica, por exemplo, uma rotura de um tendão, que vai ter que fazer uma cirurgia ou fazer algum outro tipo de tratamento. Então, acho que a gente consegue ajudar muito, né, o paciente e o médico está solicitando também, né? E, Rafael, desde quando você se formou até hoje, você já vê avanços nos equipamentos ou ainda segue igual? Como que você enxerga esse avanço da tecnologia na medicina, em específico na radiologia? Não, o avanço é muito grande. Acho que talvez cada 3 ou 6 meses a gente vê um lançamento de um aparelho novo ou um novo software, alguma coisa diferente, um transdutor mais novo. E isso a gente vai acompanhando desde a época que eu estava na residência, né? Aí em 2015, que foi quando eu comecei a residência, a gente via aparelhos um pouco mais antigos e hoje tem aparelhos muito bons, com a resolução, a gente brinca de cinema, né? Que você olha e fala, nossa, dá para ver tudo, né? E a tendência é essa. Como a gente vê essas evoluções, né, nos celulares, nos computadores, a gente usa isso também na medicina, né, para fazer diagnóstico cada vez mais preciso. E a evolução é muito grande. Rafael, falando das gravidinhas que você comentou há pouco, quantos ultrassons são necessários ou então, assim, o mínimo que a grávida precisa fazer durante o processo de gestação? O ultrassom na grávida é um exame muito legal porque não tem radiação. Então, a gente pode fazer mais de um exame, né, e acompanhar com diversos exames porque não tem um prejuízo, né, nem para a mãe, nem para o bebê. Então, o mais comum que a gente faz é um ultrassom no primeiro trimestre. Então, do primeiro, eu digo, até 12 semanas, né? Então, a gente faz ali por volta de 8, 9 semanas, 7, depende do período que for solicitado, né, pelo obstetra, que é o primeiro ultrassom para a gente fazer a datação da gestação. Então, assim, para a gente datar quantas semanas de gestação a mãe está, a gente usa a última menstruação. Mas muitas mulheres não sabem ou se esquecem, às vezes o ciclo não é muito regular. Então, o primeiro ultrassom é muito bom para a gente conseguir falar, olha, você está com exatamente 8 semanas e 3 dias, 9 semanas
para ver exatamente quantas semanas está. Isso vai ser importante durante toda a gestação, até o final dela, para decidir, né, momento de parto, se pode esperar mais, se não pode. Então a gente faz esse primeiro ultrassom. Depois, por volta de 11 a 14 semanas, que ainda está ali no finalzinho do primeiro trimestre, a gente tem o ultrassom morfológico de primeiro trimestre, que é o ultrassom que faz a medida da translucência nucal, que é um ultrassom também muito importante. A gente já vê mais detalhado o bebezinho, detalhes da cabeça, do abdômen, já consegue ver estômago, bexiga, os bracinhos, as perninhas. E a translucência nucal, que é muito importante para a gente ver a espessura, que é uma estrutura que fica na parte de trás, na nuca, que dá indício se está tudo bem ou se tem algum tipo de cromossomopatia, uma chance maior para ter uma síndrome de Down ou outras alterações genéticas, né? Uhum. Depois, por volta de 20 a 24 semanas, a gente faz o morfológico, ultrassom obstétrico morfológico de segundo trimestre, que aí é um outro exame também detalhado, que aí a gente vê tudo do bebê, desde cabeça, rosto, osso nasal, tórax, coração, abdômen, as perninhas, os bracinhos, vê tudo. Esse é um exame muito importante também para a gente ver se tem alguma alteração, se está evoluindo tudo bem na gestação. Sim. E depois, no terceiro trimestre, aí varia um pouco. Algumas vezes é feito simplesmente para acompanhar o peso do bebê, se está evoluindo normalmente. Quantidade de líquido amnióticos também está normal. Em alguns casos, a gente precisa fazer esse exame com Doppler, que é o Doppler obstétrico, para avaliar a vascularização, tanto da artéria umbilical como da cerebral, que são as mais comuns que a gente avalia. E em alguns casos específicos, mulheres que têm diabetes na gestação ou que têm algum tipo de pré-eclâmpsia, né, aumento da pressão na gestação, às vezes a gente precisa até no finalzinho da gestação fazer esses exames mais de uma vez. Então, alguns casos semanal, alguns casos quinzenal, para ir acompanhando até o momento do nascimento, né? Mas no geral, um no primeiro trimestre, o morfológico de primeiro trimestre, o morfológico de segundo trimestre e um exame no terceiro trimestre para avaliação do peso e do índice de líquido amniótico, se está evoluindo tudo bem. E é claro, né? Se nesse período teve alguma coisa diferente, teve algum tipo de sangramento, muita cólica, o bebê está diminuindo, tanto que ele está mexendo, ou se tiver alguma indicação, o bebê está pequeno, o bebê está grande, o líquido está reduzido, perdeu o líquido, tudo isso daí são indicações também de realizar o ultrassom, que aí o obstetra avalia a necessidade e solicita. Mas, no geral, são esses. E, Rafael, quando que a mãezinha consegue, a gravidinha no caso, descobrir o sexo do bebê? Que essa é a maior ansiedade na gravidez, né? No ultrassom morfológico de primeiro trimestre, quando feito ali por volta de 12, 13 semanas, né? Que é o finalzinho do primeiro trimestre, muitas vezes a gente consegue até dar algum palpite. Que se tiver de uma forma que a gente consiga ver, né? Se o bebê não tiver com as perninhas muito fechadas, a gente conseguir avaliar normal, por volta dessa idade a gente já consegue ver. Por volta ali de 16, 17 semanas, a imensa maioria a gente já consegue ver. Já consegue dar uma opinião se é menino ou se é menina. E lá no morfológico de segundo trimestre, né? De 20 a 24 semanas, esse a gente já vê em todos, né? Mas então, esse morfológico de primeiro trimestre é entre 11 e 14 semanas, né? Isso. Se a mãe poderia deixar para fazer depois, nas 16, 17 semanas, para ela poder ver o sexo? Porque o que acontece é que, assim, a medida da translucência nucal, a gente tem que medir nessa fase. Uhum. Que os estudos que avaliaram isso foram feitos nessa idade gestacional. Quando passa demais, o bebê começa a ficar maior e a gente já não consegue mais ter essa medida. Ele já não fica mais ele inteiro na nossa tela, ele já está maiorzinho. Então, o ideal é que faça nesse finalzinho do primeiro trimestre. O parte do sexo, a gente já consegue avaliar um pouco maior porque a parte da genitália já está totalmente formada nessa idade, né? Nessa idade gestacional. Então, a gente já consegue avaliar. Só que aí, na hora que ela for fazer, caso a mãe faça no primeiro trimestre, deu para ver, ótimo. Não deu para ver, ainda está muito inicial, aí a gente pode ter a opção de fazer no morfológico segundo, né? Que a gente consegue avaliar. Ou se tiver com muita ansiedade, a gente ali por volta de 16, 17 semanas, a gente já consegue ver também.
Ah, muito bom. Rafael, foi muito bom bater um papo com você. Muito obrigada por trazer tanto conhecimento pra gente, trocar tanta ideia bacana, né? Com a sua experiência que você traz aí na sua bagagem profissional. E espero que você venha mais vezes para a gente falar de outros assuntos. Eu agradeço, obrigado. Muito importante passar, né, o que a gente conhece, né, para o pessoal, né, que está assistindo. Eu fico muito feliz, agradeço o convite e voltarei com certeza. Obrigada. Gente, aqui em cima está o QR Code do Dr. Rafael, da clínica dele, e vocês vão poder acompanhar um pouquinho do trabalho dele e também acessar o WhatsApp, endereço da clínica. Curte, compartilhe o nosso canal e até a próxima.